bom estarmos juntos novamente. Hoje daremos sequência, à nossa série de vídeos. Hoje o vídeo número 6. E hoje vamos falar sobre o discipulado na perspectiva do Reino de Deus, baseado em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. É um texto bastante conhecido, de todos nós. Eu gostaria de ler para trazer a lembrança o texto. Diz Mateus 11, 28 a 30, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós falamos sobre discipulado, nós vamos entrar num assunto bastante diversificado. Há pessoas que dão ênfase ao discipulado em cursos, como sendo cursos que são dados às pessoas novas na fé. Tem pessoas que tratam o discipulado como um curso dado numa sala de igreja, ou num domingo de manhã, numa escola dominical, ou durante a semana. Muitos tratam o discipulado como um curso de doutrinação, procurando passar as doutrinas da sua igreja para as pessoas que participam do curso. Tem pessoas que tratam o discipulado como um curso que tem início, meio e fim, discipulado regular, como um curso regular na igreja. Enfim, nós vamos encontrar diferentes ênfases sobre o discipulado. E o nosso objetivo nessa exposição, nessa reflexão bíblica, é de trazer o conceito, a visão de discipulado baseado na perspectiva do Reino de Deus. O que o Reino de Deus, o que o Evangelho e o que o próprio Cristo fala sobre discipulado. Então, nós não vamos trazer aqui nenhuma teoria de algum autor, de algum teólogo. Nós não vamos trabalhar nenhum conceito já definido sobre discipulado. Nós vamos simplesmente olhar para o texto bíblico, fazer perguntas ao texto bíblico e tirar do próprio texto bíblico as conclusões e a interpretação do que seja discipulado na perspectiva do Reino de Deus. Então, indo para o texto, nós vemos que Jesus está fazendo um convite. Quando ele diz, vinde a mim, ele está chamando para si, algo que ele quer responsabilizar, ele quer tomar a responsabilidade do que ele está falando e ensinando a partir de agora. Quando ele diz, vinde a mim, ele está dizendo, olha, eu quero que vocês andem comigo, estejam comigo, entendam o meu papel, a minha posição. Então ele chama para si, vinde a mim. Quem ele chama? Todos. Mas que todos são estes que ele chama? Aqueles que estão cansados. Então ele não chama genericamente, totalmente, toda e qualquer pessoa. Quando ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, ele limita o número de pessoas. E não só apenas limita sobrecarregados. E não só limita, mas ele também qualifica o tipo de pessoas que ele está chamando para si. Então, são pessoas cansadas e sobrecarregadas. São estes que ele está chamando para si. Então, ele diz, vem a mim
todos os que estão cansados e sobrecarregados. E interessante que nós precisamos fazer perguntas ao texto para identificarmos quem seriam estes cansados e sobrecarregados. Para isso, nós precisamos, então, fazermos perguntas ao texto. Que tipo de cansaço e de sobrecarga Jesus está se referindo aqui? Será que ele está chamando pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas com algum peso físico, material? Com certeza não, porque esta não combina, se for isso, não combina com a missão que Jesus recebeu do Pai. Jesus não veio ao mundo para carregar pesos materiais, cargas físicas da pessoa, porque não combina com a missão dele. A missão dele não tem nada a ver com cansaço físico, com peso material. Por isso ele não está falando de cansaço e sobrecarga física, material, tangencial. Então, se não combina com a missão de Jesus, que tipo de cansaço e sobrecarga combina com a missão de Jesus e que ele tem realmente condições de aliviar? E aí nós vamos chegar à conclusão de que, com certeza, ele está falando aí de algo espiritual. Se for algo espiritual, combina com a missão de Jesus. E somente ele tem condições de lidar com tudo aquilo que é espiritual nesse mundo e em qualquer eternidade, e com qualquer pessoa. Então, com certeza, o texto está falando de um cansaço e de uma sobrecarga espiritual. E aí nós precisamos fazer outra pergunta. O que é então que espiritualmente cansa e sobrecarrega uma pessoa que então pode atender ao convite de Jesus e ir até ele e receber dele alívio? E aí nós vamos chegar à conclusão lógica que o que cansa e o que sobrecarrega espiritualmente uma pessoa é o pecado. Se for isso, e com certeza é isso, então agora nós estamos interpretando corretamente o texto. Somente Jesus tem no céu e na terra autoridade e legalidade e capacidade de lidar com o pecado, de perdoar os pecados, de aliviar qualquer pessoa do peso, do cansaço e da sobrecarga do pecado. Então, o texto começa a ficar claro para nós. Então, Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E aí agora nós entendemos que ele está chamando para si pessoas que estão em pecado e que podem ouvir e atender ao convite dele. Ou seja, ele está chamando pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Só fica cansado e sobrecarregado quem está vivo espiritualmente. Então ele não está chamando mortos, porque mortos espirituais não reagem a nada que é espiritual. Pecado é algo espiritual. E só pode se cansar e se sobrecarregar com o pecado quem já recebeu vida espiritual. Quem está vivo, quem nasceu de novo, quem está sendo justificado, regenerado, redimido. Portanto, ele está chamando para si pessoas vivas espiritualmente. Pessoas que se cansam com o pecado, que se sobrecarregam com o pecado e já percebem isso. Ou seja, não são pessoas mortas nos pecados, porque pessoas mortas não podem reagir espiritualmente, consequentemente não podem ouvir ao convite de Jesus quando ele diz: vinde a mim. Então o texto começa a ficar mais claro para nós. Então ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e ele diz que vai aliviar essas pessoas. E ele, e somente ele, tem condições de fazer isso. Só ele recebeu a missão e a autoridade de Deus e a capacitação para fazer este alívio, produzir o alívio na vida das pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas com o pecado. Seguindo o texto, ele vem e diz que a forma como ele alivia
estas pessoas é colocando sobre elas algo. Então ele diz: tomai sobre vós. Tomai sobre vós. Então, cada pessoa que ouve ao convite e vai até ele, vai com um propósito. Tem que ir ao convite de Jesus, mas ir consciente de que terá que tomar, é imperativo. Tem que tomar sobre vocês o jugo dele, ou a canga. O que é isso? É aquele objeto que se coloca sobre dois bois. Um boi é o boi bravo e o outro é o boi manso. Então, Jesus está dizendo: vem a mim e tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Ou seja, a ideia que Jesus tem na mente é a ideia rural de um arado, aonde se coloca uma canga, um jugo, sobre dois bois, para arar a terra. Então, quando Jesus profere essas palavras lá em Mateus, os seus ouvintes, com certeza, deveriam estar entendendo. Talvez até Jesus estaria num ambiente, num espaço, rural, bem provável, para ensinar sobre isso. Mas a ideia aí é de que Jesus está se autodefinindo como sendo ele o boi manso, porque ele diz logo depois: porque eu sou manso e humilde. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é de Jesus. Nenhum de nós temos canga ou jugo para colocar sobre ninguém. A única canga, o único jugo é de Jesus. E ele então diz: tomai sobre vós o meu jugo, o meu ensino, a minha canga, a minha autoridade. E coloca. Outra informação importante é que jugo e canga é para pluralidade, não é para algo no singular. Ou seja, o jugo e a canga é para, no mínimo, duas pessoas. O que combina com o Evangelho. Jesus diz: onde houver dois ou mais e eu no meio, então ele estará conosco. Então o jugo combina com a figura do Deus Emanuel na Bíblia, do Deus conosco. Então Jesus está dizendo aqui: olha, vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E aí ele diz: e tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele usa a figura do jugo é a figura de ensino. Ou seja, só se coloca o jugo sobre os animais quando um animal tem algo para ensinar para o outro animal. Quando o boi manso tem algo para ensinar para o boi bravo. Por isso se coloca a canga sobre os dois, para que a canga seja entendida como objeto de ensino e de aprendizado. Só se usa o jugo quando se tem algo para ensinar para alguém, e só se usa o jugo ou a canga quando se tem algo a aprender de alguém. Por isso que Jesus diz no texto: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então ele quer que a canga seja colocada, porque ele tem algo a ser ensinado. E é para ser colocada sobre aqueles que estão cansados e sobrecarregados e que vão até ele, que querem a presença dele para se receberem dele o alívio. Este alívio que ele tem para dar é passado por meio do jugo, é passado por meio do ensino. Ou seja, ele alivia ensinando, ele alivia ensinando todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Isso é tremendo. Aí nós vemos já uma ideia de discipulado como aprendizado, como ensino, de pessoas que vão andar juntas, uma com a outra. Então é isso que ele está querendo nos ensinar. Lembrando aqui que o jugo é dele, a canga é dele. Nós só recebemos a canga
e temos a missão de andarmos uns com os outros. Somente isso. Então prestem bem atenção nisso. Então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou o boi manso, né, no processo, e os que andam com ele são os bois bravos. A ideia aqui é de transformação. Então ele diz que onde houver, né, dois ou mais, e ele no meio, ele com a gente, ali se dá o processo completo do discipulado. Então, de acordo com esse texto, discipulado nada mais é do que simplesmente duas pessoas andarem juntas, uma com a outra, mas andar com propósito. Então, aquele que é o manso, aquele que nasceu de novo, já é discípulo de Jesus, ele decide com propósito andar com uma pessoa, se relacionar com ela. Ao fazer isso, de andar com uma pessoa com propósito, se relacionando com ela, Jesus vem e anda com eles. E na vinda de Jesus, é como então ele diz em Mateus 11, ele está andando com pessoas que estão se relacionando. E é interessante que no processo de relacionamento, o boi manso não recebeu de Deus a missão, o direito de apontar o dedo para os pecados dessa pessoa com a qual ele anda. Ele não tem a missão e nem a responsabilidade de lidar com o pecado das pessoas. Então, o boi manso vai andar com essa pessoa, e essa pessoa ainda em pecado, numa vida pecaminosa, com vícios, com problemas sérios, o boi manso não tem direito algum de lidar com o pecado dessa pessoa. Ele simplesmente tem que andar e ser o Cristo, ser o boi manso, enquanto anda com o pecador. Quem tem a missão e o direito de lidar com o pecado das pessoas é Cristo. Só Ele pode fazer isso. Então, nós somos convidados por Jesus, como bois mansos, a andarmos como os bois bravos, mas sem a preocupação, sem aquela vida neurótica de querer tirar o pecado das pessoas, resolver os seus vícios, cuidar e consertar a vida das pessoas. Não. Nós somos chamados simplesmente para andarmos com elas, servi-las, amá-las, vesti-las, cuidar delas, acreditar nelas, amá-las, e simplesmente isso. Nós, entre os dois que estão debaixo do jugo, debaixo da canga, quem tem a responsabilidade de ser santo, de glorificar a Deus, de cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus, é do boi manso, é do crente, não do outro com o qual nós andamos. Se alguém precisa ser justo, se alguém precisa ser diácono, servir, cuidar do outro, é o boi manso no processo de relacionamento. Nós nunca devemos criar expectativas para aqueles com os quais nós andamos. Não devemos apontar o dedo nem exigir deles aquilo que não é competência nossa exigirmos dele. Quem tem que trabalhar com ele é o Senhor. E o Senhor vai usar a nossa vida, o nosso andar com ele, o nosso relacionamento, para impactar a vida dele, para exortá-lo, para constrangê-lo, para encorajá-lo à mudança de vida, a deixar o pecado e aquilo que não edifica e que não produz glória ao Senhor. O nosso papel é simplesmente andarmos com ele. Quando então nós aproximamos de alguém, quando nós criamos um propósito de andarmos com alguém, é como então nós estivéssemos colocando sobre esta pessoa
o jugo, a canga de Jesus, porque Jesus vem, quando a gente decide andar com alguém, Jesus vem e anda com a gente. E ao fazer isso, é como se ele estivesse colocando o seu jugo e a sua canga, a cruz entre nós dois. E aí se dá o processo de discipulado. E a tendência, quando você coloca um boi bravo junto de um boi manso no arado, a tendência inicial é o boi bravo puxar o boi manso. Ou seja, o boi manso é tão manso e ele sabe o que tem que fazer com aquela canga e com aquele companheiro que está do lado dele, que o boi manso vai deixar o boi bravo conduzir. Ou seja, o boi manso sabe que tem que ir para o arado, naquele dia, naquele horário, com aquele outro companheiro que está do lado dele. Só que o boi bravo, para ele, tudo aquilo é novidade. O reino é novidade, a palavra de Deus é novidade, a santificação é novidade, o mundo espiritual é novidade. Então a tendência do boi bravo é puxar o boi manso, é não querer ir, é querer fazer outra coisa, desviar do propósito, ter outra agenda, ter outras prioridades. E a tendência nossa deveria ser de simplesmente não desistir dele, mas andar com ele, acompanhá-lo. E vai chegar o momento que o boi bravo vai cansar, porque o boi manso não vai desistir dele. Então ele vai chegar um momento que ele vai ceder. E de repente o boi manso começa a puxar o boi bravo para o propósito, para o alinhamento, para aquilo que produz glória a Deus. E de repente o boi bravo vai descobrir que não tem outro caminho, não tem outra opção. Se ele é nascido de novo, e se o convite de Jesus, vinde a mim, é verdadeiro na vida dele, ele vai ceder. Ele vai começar a querer deixar que o boi manso, o seu discipulador, aquela pessoa com a qual ele anda, comece a puxá-lo e a direcioná-lo, a ensinar sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, e ele então começará a absorver isso, entender isso, e de repente ele está praticando. E aí ele deixa de ser bravo e passa a ser manso, porque esse é o processo. Então Jesus chama pessoas para andar com ele, para que ele, por meio do relacionamento, transforme o boi bravo em boi manso. Então Deus faz uso do relacionamento, da pluralidade, do andar junto, para que ele possa vir e colocar o jugo dele, a canga dele, para que o processo de discipulado aconteça. Então, em Mateus 11, Jesus está chamando os discípulos dele, aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, para andarem com ele, viverem com ele, se relacionarem com ele. Nesse processo de andar com eles, Jesus estava ensinando e eles aprendendo. Jesus ensinando e eles aprendendo. Isso foi por 3 anos seguidos. E é interessante que nesse processo, os discípulos estão sendo transformados, discipulados. Eram todos bravos, mas estão sendo transformados em manso. E só pode ser transformado um boi bravo em manso se um dos dois verdadeiramente for manso, tiver outro caráter, outra natureza. Por isso Jesus se autodefine como sendo ele: eu sou manso e humilde, e vocês vão achar descanso se vierem e andarem comigo. Não tem outra possibilidade. É simplesmente um boi bravo andando com um boi manso, que há mudança, que há alívio e que há descanso. Um dos dois tem que verdadeiramente ser manso, tem que ter outra natureza, outro caráter, e o Espírito do Senhor tem que agir dentro de um deles, para que o outro seja alcançado, por meio da vida daquele que é manso, por meio do ensino dele, do andar com ele. E o outro, boi bravo, vai aprender. Não tem como não acontecer isso. Então, em Mateus 11, 28 a 30, Jesus anda com estes e ensina a estes sobre o reino de Deus. E aí nós vemos Jesus realizando milagres, Jesus ensina isso a eles,
eles expulsam demônios, eles curam pessoas, há ressurreição de pessoas, há sinais e maravilhas, porque o reino de Deus está sendo pregado, eles pregam o reino de Deus. Então, enquanto eles andam na canga com Jesus, Jesus ensina a eles e pratica com eles diversos ensinamentos, e eles vão provando do reino de Deus, do poder do reino, e de repente Jesus para o seu ensino, o seu discipulado, e os envia para que eles pudessem praticar. E aí eles voltam felizes porque eles veem que o ensino de Jesus é verdadeiro e produz resultados, e Deus está sendo glorificado, e eles extremamente felizes pelo que estão provando, experimentando e recebendo do Senhor. Então essa é a estratégia de Jesus, ele convida, vem andar comigo, vem se relacionar comigo, e nesse andar, nesse caminhar, nesse relacionar, os ensinos de Jesus vão sendo passados a eles, eles vão recebendo, aprendendo e praticando. E Jesus os envia, e eles vão estagiar, praticar aquilo que estão recebendo. E é interessante que o discipulado, o andar na canga, é cumprimento do que foi ensinado lá na matriz. Quando Adão e Eva andavam pelo jardim, caminhavam pelo jardim, Deus vinha encontrar com eles no caminho, andando. Então, lá no jardim, na matriz do reino, nós vemos um Deus que anda no jardim, que se movimenta, e quando ele anda, ele encontra os regentes, em pluralidade, que caminham com ele no reino. Aquele modelo lá da matriz do jardim, ele é repetido em toda a Escritura. Israel, quando andava, caminhava, as coisas aconteciam. Os profetas, quando andavam, caminhavam, os sinais do reino aconteciam. O povo é alcançado, os perdidos são salvos, o nome de Deus é conhecido. E a vontade do Senhor é estabelecida sobre os 4 cantos da terra. E aí, quando Jesus vem ao mundo, ele se encarna e nasce, vem viver entre nós, nós vemos nos evangelhos uma narrativa bíblica falando de um Jesus que anda, que caminha. O evangelho está cheio de expressões como entrando Jesus, saindo Jesus, percorrendo Jesus, caminhando Jesus. E quando Jesus vai andando, multidões se deslocam, andam com ele, caminham com ele. Os discípulos estão com ele, vai para uma cidade, vai para outra cidade. E nesse processo nós vemos no evangelho pessoas sendo curadas, demônios sendo colocados para fora, exorcizados. Nós vemos leprosos sendo purificados, cegos sendo curados, pessoas encontrando a fé, sendo introduzidas no reino de Deus, o reino de Deus entrando na vida dessas pessoas. Então Jesus diz que colocar a canga sobre alguém não é colocar a canga para ficar parado, estacionado. Não tem sentido colocar canga, gerar relacionamento para ficar parado em letargia de vida. A canga é para movimento, a canga é para serviço, a canga é para ministério. Por isso Jesus diz: vem a mim, toma sobre vocês o meu jugo, aprenda de mim andando, caminhando. E enquanto fazem isso, as coisas vão acontecendo, o meu reino vai sendo anunciado, vai preenchendo espaços, os perdidos para os quais eu vim, que precisam ser achados, serão encontrados, o evangelho vai penetrar em suas vidas. Então Jesus quer relacionamento, Jesus quer que os discípulos sejam feitos enquanto nós caminhamos e nos relacionamos com as pessoas. E eu volto a repetir que nesse processo de andar e caminhar com as pessoas, neste relacionamento, nós não temos direito algum de ficar mexendo nos pecados das pessoas com as quais nós caminhamos. Quem lida com o pecado é só Jesus. O que Jesus quer quando eu ando com alguém é que eu seja o santo,
que eu seja como se entre nós dois eu fosse o único responsável para viver o Evangelho e praticar o Evangelho. É eu que tenho que amar, é eu que tenho que servir, é eu que tenho que ser o exemplo de Cristo enquanto eu ando com alguém. Eu não devo esperar da pessoa com a qual eu ando santidade, crescimento, maturidade. Isso vai acontecer na medida em que ela estiver andando e correspondendo ao nosso relacionamento e ao que o Senhor está ensinando a ela através da minha vida, do meu exemplo. Amém? Então espero que você esteja entendendo. Então, Jesus aqui nesse texto, ao andar com seus discípulos, ele vai ensinando tudo isso, praticando com os discípulos e eles vão aprendendo. Só que, enquanto Jesus anda com eles, eles podiam pregar, podiam realizar todos estes e muitos outros milagres, sinais, só que o Senhor proibiu eles, não deixou eles realizarem algo. Eles podiam algumas coisas, mas não podiam outras. Por exemplo, o Senhor Jesus os proibiu, não permitiu que eles fossem aos gentios. Eles só podiam ir a Israel, aos judeus. O Senhor também não deixou com que eles ensinassem. O ensino eles não podiam fazer. Eles podiam pregar, menos ensinar. Eles podiam fazer todos estes milagres, mas apenas com os gentios, com Israel. O alcance deles, a abrangência deles era limitada. Durante os 3 anos, eles podiam muitas coisas, pregar o reino e praticar o reino aqui. Mas ensinar e ir aos gentios, não puderam fazer isso. O Senhor não os enviou, não permitiu que eles fizessem isso. E aí, Jesus morreu, ressuscitou, e ele então aparece aos seus discípulos, aos mesmos que ele domou, transformou de bois bravos para bois mansos. E aí Jesus diz lá em Mateus 28, todo o poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. E agora então ele chega com um outro ensino, ou seja, uma outra missão. Não uma outra missão, mas ele amplia aquilo que ele estava fazendo, ele agora dá um novo horizonte, uma nova dimensão para aquilo que eles já faziam. E isso nós vemos lá em Mateus 28. Lá em Mateus 28, a melhor tradução para o texto lá de Mateus 28, 19 a 20, quando ele diz lá, ide, portanto, fazei discípulos, né? Ide, portanto, e fazei discípulos. Então lá diz isso. E aí a melhor tradução para o ide que aparece lá, que não é um imperativo, o ide lá é um particípio do auristo na língua grega, que significa um passado que aconteceu, e é um particípio agora, ou seja, uma ação contínua que vai acontecendo. Então a melhor tradução para o ide seria, tendo andado. Quando é que eles andaram? Quando Jesus esteve com eles por 3 anos, caminhando, ensinando como sendo o boi manso, andando com os bois bravos, ensinando e tudo. Então Jesus diz, tendo andado comigo, portanto, agora ele vai ligar o que aconteceu no passado com o que ele quer que aconteça daqui para frente. Aí vem o único imperativo lá no texto, ele diz, fazei discípulos. Então agora é a hora de fazer discípulos. Antes não podia. Antes eles estavam sendo transformados em discípulos. Eles estavam andando, aprendendo como bois bravos, sendo transformados em bois mansos. E nesse processo eles podiam pregar o reino, realizar muitos milagres e maravilhas.
mas ensinar, fazer discípulo, eles não podiam, não era a hora, não tinha chegado. Por isso eles precisavam esperar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Agora Jesus aparece a eles e diz: olha, todo o poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Agora, tendo vocês andado comigo, portanto, agora fazei discípulos de todas as nações. Jesus não repete lá em Mateus 28 que eles deveriam pregar o Evangelho, porque eles já estavam pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho era uma prática comum, normal, todos os dias eles faziam isso. Mas ensinar, não. Ensinar era novidade. Mas agora Jesus morreu, ressuscitou e seria levado o assunto aos céus, então agora chegou o momento de fazer discípulos. Portanto, Mateus 28 é uma transferência de canga. Jesus está dizendo para eles o seguinte: olha, agora eu vou ao Pai, mas vocês agora vão dar continuidade ao trabalho, à missão que precisa. Portanto, agora, além de pregar, vocês agora vão ensinar. Porque discípulo só se faz quando ensina. Por isso, agora vocês estão potencializados, capacitados e prontos para fazerem discípulos de todas as nações. Então agora vocês vão poder andar, se relacionar com as pessoas, e agora vocês vão transformar os bois bravos em bois mansos, porque eu estou indo, mas a minha canga vai estar aqui com vocês. Por isso, em Mateus 28, ele diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. E aí ele pega e diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, a canga vai conosco. Então, agora eu vou fazer discípulos, né? Fazei discípulos. Agora acabou a proibição de não ir aos gentios. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Agora é o tempo não só de Israel, mas agora é o tempo dos gentios. Antes vocês não podiam ir aos gentios, mas agora chegou o tempo. Então vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Aumentou a abrangência, aumentou o campo, e vocês agora vão contar com a minha presença, porque eu estarei com vocês. Como é que Jesus estará conosco todos os dias? Por meio da canga. Porque lá em Mateus 11 ele diz que a canga é dele, o jugo é dele. Nós não temos jugo, nós trabalhamos no jugo de Jesus. Nós trabalhamos na vontade de Jesus, no ensino de Jesus. Eu e você não temos absolutamente nada para ensinar de nós a ninguém. E nós não podemos fazer discípulos baseado no nosso ensino, na nossa vontade. Porque nós não fomos chamados para fazer discípulos para nós. O labieno não tem discípulo. Nós não podemos fazer discípulos para nós. Nós temos que fazer discípulos para Cristo. Por isso, nós que vamos fazer discípulos em todas as nações para Cristo, nós recebemos o jugo dele, a canga dele. O Deus Emanuel vai conosco em todos os lugares da terra. E quando é que ele então se aloja, se acampa? Quando é que ele se faz presente? Quando é que o jugo dele vem sobre nós? Quando eu e você decidimos com propósito andarmos, nos relacionarmos com alguém. Quando nós fazemos isso, o Deus Emanuel vem e se faz presente. Portanto, agora em Mateus 28 ele diz: chegou a hora, eu estou indo embora e vocês que andaram comigo agora vão fazer discípulos de todas as nações. Jesus tirou os limites, Jesus colocou toda a igreja, todos os discípulos dele com a missão de alcançar toda a terra e de fazer discípulos de todas as nações.
E o meio pelo qual vamos fazer discípulos chamamos de relacionamento. E a este processo de relacionamento nós entendemos como discipulado, onde vamos fazer discípulos para Cristo. Esta é a missão que Ele deixou para nós. Amém? E aí, eu quero ver com vocês apenas agora mais um texto. Nós já caminhamos, em Mateus 11, em Mateus 28, e agora tem um texto lá em João, capítulo 10, versículo 9. Então, presta atenção. Jesus diz que Ele chama as pessoas para andar com Ele, para serem transformadas de bois bravos em bois mansos. Ele ensinou para nós esse processo. Depois Ele vai embora e deixa esta missão para aqueles que já são os bois mansos dele. E aí, nós, como bois mansos, entendemos que precisamos nos relacionar com as pessoas em todos os lugares da terra, para que o jugo de Jesus venha sobre nós enquanto andamos com estas pessoas. Lembrando que nós não devemos nos preocupar com os pecados dessas pessoas com as quais nós andamos. Não seremos coniventes com os seus pecados, mas nós não temos poder em nós para lidar ou resolver os pecados dessas pessoas. Quem faz isso é só Jesus, mas a nossa missão é andarmos com estas pessoas, amá-las, servi-las e deixar com que o Espírito Santo as transforme de bois bravos para bois mansos. E enquanto nós fazemos isso, o Deus Emanuel vem conosco e vamos andar juntos. Agora, em João capítulo 10, verso 9, nós vemos Jesus dizendo que Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Aí ele diz assim o texto, entrará por mim e será salvo. É o primeiro lado da vida cristã. É entrar pela porta, e a porta é Cristo, e só tem uma porta, não tem mais de uma porta. Essa porta que ele diz que é, em João 10, verso 9, é aquela mesma porta lá do jardim, do Éden, que foi fechada quando os dois pecaram. Lembram? Os dois pecaram, saíram do jardim e Deus fechou a porta, separou. Esta porta que foi fechada, agora vem Jesus em João 10, 9 e diz, eu sou a porta, aquela que foi fechada. Aí ele diz, entrará por mim e será salvo. Só há salvação se entrar pela porta que é Cristo. É o primeiro lado da vida cristã. Ser salvo é ser introduzido ao aprisco das ovelhas. É ser colocado para dentro. É ser introduzido no corpo de Cristo. Aí tem uma expressão na língua grega que diz, cair, que é o verbo de ligação e. Então, esse aqui é simultâneo. Então ele diz, entrará por mim e será salvo. Entrará e sairá. Tem que sair. E sairá. E achará pastagem. Então ele diz que nós entramos pela porta e somos salvos, mas tem que sair e, simultaneamente, temos que sair pela mesma porta que é Cristo para achar pastagem. Então o texto diz que a pastagem não está dentro da igreja, a pastagem está do lado de fora, e do lado de fora significa o mundo. Então, nós aprendemos pela narrativa bíblica que a nossa vida cristã é entrar e sair simultaneamente. Temos que entrar para o aprisco, precisamos da igreja, não podemos viver uma vida cristã dissociada da igreja, da congregação, da comunhão, da koinonia. Nós precisamos disso,
porque é dentro da igreja que nós temos comunhão, é dentro da igreja que nós somos sarados, onde o pastor cuida da ferida das ovelhas, tira o carrapicho, tosa as ovelhas, equipa as ovelhas, dá a elas ensino para que elas sejam fortes, animadas, encorajadas. É na comunhão, na congregação de uns com os outros que nós temos unidade, nós reafirmamos a nossa visão, os nossos sonhos, o nosso amor, a nossa reciprocidade. É quando o pastor equipa os santos com os seus dons para que os santos possam desempenhar o serviço deles. Então, esse lado de sermos introduzidos na igreja, de entrarmos pela porta e sermos salvos, e estarmos dentro da igreja, faz parte do reino de Deus. Não podemos abrir mão disso. Esse negócio de pessoas longe de igreja, longe de comunhão, e que dizem se sentir bem, e dizem se sentir fortes e que estão crescendo, isoladas, afastadas, não, isso não existe. Isso não é possível, de forma alguma. Nós precisamos do outro, nós precisamos de pluralidade. Não importa a quantidade, mas nós precisamos de alguém para chamarmos de irmão. Nós precisamos de alguém para chamarmos de igreja, de congregação, para exercitarmos a nossa comunhão, porque é nesse ajuntamento que Deus opera, que Deus sara, é o encostar um no outro, esbarrar um no outro, exortar um ao outro, é que nós seremos construídos, seremos transformados de bois bravos em bois mansos. Mas tem o outro aspecto. Igreja não é só ficar aqui dentro, confinada num templo, dizendo glória e aleluia. A igreja tem que sair, as ovelhas têm que sair. E é interessante que, dentro da ilustração de pastor e ovelha, as ovelhas entram porque o pastor entra, mas as ovelhas só saem se o pastor sair. Ou seja, o pastor não fica dentro da igreja mandando as ovelhas saírem, indo para o campo. Ou seja, o pastor tem que ser o primeiro a entrar para as ovelhas seguirem ele, mas o pastor tem que ser o primeiro a sair para que as ovelhas possam sair. Significa então que os pastores precisam amar gente, gostar do mundo, estarem em sintonia com o mundo para poder levar a igreja, as ovelhas, para a pastagem, porque a pastagem não está dentro da igreja, a pastagem está do lado de fora. Se as ovelhas ficarem só dentro da igreja, elas morrem, elas ficam raquíticas, elas ficam malnutridas. A igreja precisa conhecer igreja, mas a igreja precisa conhecer mundo. A igreja tem que ser formada em igreja, mas a igreja também precisa ser formada em mundo. Ou seja, a igreja precisa conhecer e manter a ligação dela com o mundo. Aqueles ensinos que nós recebemos de que, uma vez tirado do mundo e colocado dentro da igreja, você não pode mais voltar ao mundo, se envolver com o mundo, isso aí não combina com a Escritura, não. Isso tem dificuldade de respaldo na Escritura, porque na Escritura a gente encontra o contrário. Ou seja, você é tirado do mundo, é introduzido na porta, é salvo, mas você tem que sair e achar pastagem no mundo. Então nós precisamos ir para o meio dos lobos. Em Lucas, capítulo 10, nós vemos Jesus falando claramente isso. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Ou seja, a nossa alimentação, a nossa pastagem está no meio dos lobos. Nós precisamos ir para o meio dos lobos, mas ele diz lá em Lucas que nós temos que ir para o meio dos lobos como cordeiro. E ele diz lá, meio dos lobos significa no meio mesmo, bem no centro. Ele não quer que a gente vá para a periferia do mundo. Ele te envia como cordeiro para o meio dos lobos. Então a nossa pastagem está no mundo. Nós vamos crescer, nos amadurecermos
se formos para o meio dos lobos. Só que eu vou para o meio dos lobos não para salvar lobos, porque os lobos sempre serão lobos, a natureza do lobo é lobo. Mas Ele está nos enviando para o meio dos lobos para encontrarmos as ovelhas que estão perdidas no meio dos lobos. E Ele nos envia como ovelha, como cordeiro. E aí, quando eu estiver no meio dos lobos, no mundo, sendo cordeiro, sendo ovelha, eu vou me relacionar com as ovelhas perdidas que estão aqui. E nesse relacionamento eu vou ver a canga sendo colocada comigo e com as pessoas com as quais eu vou me relacionar. E aí nós vamos ver esse processo acontecendo, onde o boi bravo será transformado em boi manso, por meio dos relacionamentos que nós vamos ter lá no mundo com as pessoas. E é nesse processo de ir para o meio dos lobos, para o mundo, me relacionando com as ovelhas perdidas que estão no meio dos lobos, é que o discipulado vai acontecer. Discipulado, portanto, é estilo de vida, é relacionamento, é comportamento. É eu ter consciência do que Deus fez na minha vida, de quem eu sou, da minha nova natureza, da minha identidade como cordeiro, como gente que o reino entrou, que está aqui, e agora eu vou para o meio dos lobos. Mas eu vou com propósito, eu vou com missão clara e definida, de que eu tenho que me relacionar com toda e qualquer pessoa lá fora da igreja, sem me preocupar com as suas contaminações, com seus pecados, com seus vícios. Isso aí é questão dela com Deus. Eu tenho que amar, servir, me relacionar com essas pessoas, e sou eu que tenho que cumprir todos os valores bíblicos, e os frutos do Espírito têm que estar na minha vida. Na hora que eu estiver vivendo o reino de Deus e vivendo o Evangelho no meio dessas pessoas, as ovelhas perdidas que são eleitas, que são ovelhas, elas vão se identificar com a minha mensagem, com a minha vida, com o Evangelho que está em mim, e aí elas vão se manifestar, elas receberão vida, porque elas vão entender a minha linguagem, a minha comunicação, o meu comportamento, e aí a salvação delas acontecerá. E aí elas serão tiradas do mundo e serão introduzidas na porta, entrarão pela porta que é Cristo. Mas elas entrarão e serão salvas, mas ao mesmo tempo sairão e continuarão achando pastagem. É assim que funciona. Portanto, concluindo a nossa fala de hoje, eu gostaria de deixar com você estas reflexões e te convidar a construir relacionamentos. Seja sincero, faça propósitos, se relacione com gente, busque pessoas aí no mundo, mas não se preocupe em fazer aquele discipulado formal, porque discipulado não é isso. Discipulado é simplicidade de vida, é andar com gente. E no andar com gente é você que tem que viver o Evangelho e praticar o reino na frente dessa pessoa, com esta pessoa. E nesse processo elas serão transformadas. E aí elas serão introduzidas no aprisco das ovelhas, entrarão pela porta que é Cristo e serão salvas, mas elas também vão entrar e sair e vão achar pastagem, porque esse é o processo normal. É inevitável você não fazer discípulos depois de se transformar em discípulo. E aí eu quero concluir com a vida e a história do apóstolo Pedro. Lembram de Pedro, Pedrão? Jesus andou com ele e Pedro foi um boi bravo. Jesus muitas vezes precisou falar com firmeza e dureza com o apóstolo Pedro, porque Pedro estava na canga, andando e aprendendo, mas Pedro era indomável, difícil, a ponto de que Jesus morreu, ressuscitou e só terminou o discipulado com Pedro depois da ressurreição.
Jesus aparece para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Faz isso por 3 vezes, para concluir o processo com Pedro. De todos os discípulos, Pedro foi aquele que mais deu trabalho e Jesus veio concluir o processo de transformação, de canga na vida de Pedro só depois da ressurreição. E aí, depois de Pedro afirmar 3 vezes que amava Jesus, finalmente Jesus disse para Pedro: então, Pedro, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus bateu o martelo e diz: agora sim, Pedro, você se tornou boi manso. Agora você pode fazer discípulos entre os gentios de todas as nações. E aí Jesus foi para os céus e Pedro deu sequência e foi um dos apóstolos que mais pregou, trabalhou entre os gentios e fez um trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe você, que você seja um boi manso, que o Senhor te coloque muitos bois bravos para você discipular, andar com essa pessoa, e que você possa ir aos gentios, que você faça discípulos de todas as nações e que você seja uma bênção. Espero que você tenha entendido o que é discipulado na perspectiva do reino de Deus. Discipulado se faz andando, não em sala de aula. Discipulado se faz no relacionamento, não com lições fechadas e nem com tempo limitado. É vida. Então eu quero te convidar a andar e a fazer discípulos. Que Deus abençoe, não perca nenhum dos próximos vídeos, só faltam 4 vídeos para a gente concluir a nossa série de reflexões. E se você perdeu algum vídeo ou não ouviu nenhum dos vídeos anteriores, vá lá, está lá no YouTube, você pode entrar no canal da igreja, Remide, e assistir todos os vídeos. Depois você entra em contato, faça a sua inscrição, lembrando que não é para você fazer a sua inscrição apenas no canal do YouTube da igreja. Você precisa procurar a Sara, o telefone da Sara está lá no primeiro vídeo, e aí você faça a inscrição com ela, e após a conclusão dos 10 vídeos, você estará recebendo um certificado do Pronace e da Associação Reino, Missão e Discipulado da Remide. Este certificado será enviado para você. O pessoal que está aqui em Goiânia, ou próximo de Goiânia, que estão assistindo os 10 vídeos e vão assistir os 10 vídeos e que querem receber o seu certificado, a estes nós estamos programando um encontro, apesar do isolamento social, né? Mas nós acreditamos que será possível sim a gente ter um encontro para entregarmos os certificados pessoalmente, termos aqui um momento de gratidão, de ação de graça e de compartilhar sobre aquilo que você foi edificado com as 10 reflexões. Então será um momento de alegria, de confraternização e de compartilhar a todos aqueles que vão receber o certificado e que estão aqui em Goiânia. Aos que não poderão estar conosco, nós vamos enviar o seu certificado por meio dos correios. Então, Deus abençoe, uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo. Divulgue, se você foi edificado, compartilha com outra pessoa e divulgue, tá bom? Um grande abraço e Deus te abençoe. Até mais.